Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Deus e a Vida Universal 19, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 7 de maio de 1970. Os ensinamentos do céu, Centro Espiritual Universalista da LBV, estão merecendo comentários especiais em nossos postos familiares. Os relativos a José e Maria nos levam a fazer mais uma pergunta que julgamos oportuna. Eles faliram alguma vez? Sim, nenhum dos dois pertencia ao número dos que se conservaram sempre puros. Ambos eram espíritos purificados. Maria sofreu uma encarnação semimaterial num planeta elevado. Encarnação semimaterial porque o corpo era fluídico. Participava, por esse lado, da natureza do perispírito. A natureza desses corpos fluídicos nos mundos superiores não vos será mais compreensível do que a do perispírito, enquanto não estiverdes em estado de conhecer a natureza dos fluidos que os compõem. O perispírito pode, com propriedade, ser qualificado de semimaterial pela simples razão de, sendo fluídico, poder materializar-se à vontade. É com relação à vossa matéria o que é o vapor com relação à água. Matéria tênue, porém matéria, capaz de, em cada ocasião, tomar a aparência de matéria compacta. Não conseguireis compreender a natureza dessa parte do vosso ser, senão quando a vossa inteligência se houver desenvolvido bastante para sondar as profundezas do éter que vos cerca. Para vos inteirardes das qualidades do ar que vos envolve, vós o descompusestes, medistes e pesastes. O ar sempre esteve ao vosso alcance. Contudo, quanto tempo vos foi preciso para chegardes a conhecê-lo? Para compreenderdes os fluidos que se encontram espalhados pelo espaço e que, por assim dizer, o compõem, necessário é que chegueis, com espírito de ciência universal, às regiões onde esses fluidos se despojem das partes heterogêneas. O homem que já chegou à Lua precisará saber
premunir-se contra as correntes pestilenciais para a vossa humanidade. Há dificuldades bem grandes, mas a inteligência foi por Deus dada ao homem para que ele a exercite. O horizonte se distende a seus olhos para o impelir constantemente a avançar. Que avance, pois, sem temor, mas com muita humildade. Armado de amor à ciência universal, no desejo de progredir, sustentado pelos bons espíritos, porque Deus quer que vos ajudemos, mas que trabalheis fazendo a vossa parte, o homem chegará brevemente ao fastígio dos conhecimentos relativos à sua matéria. Então, essa matéria que o envolve se modificará por sua vez, a fim de se prestar às novas necessidades humanas. E ele, de estudo em estudo, de progresso em progresso, atingirá as venturosas mansões onde estará na posse de toda a ciência referente ao vosso planeta, ao turbilhão iluminado pelo Sol. Se quiserdes, para imaginar o que possam ser os corpos fluídicos nos planetas elevados, uma comparação com a matéria que muda de natureza sob as vossas vistas, se bem que sejam falhas todas as comparações entre coisas do vosso mundo e as coisas dos mundos elevados. Compararemos o corpo humano na terra à água, que vedes compacta. É o corpo igualmente humano de alguns outros planetas ao vapor. Como no primeiro caso, neste também, o que temos diante dos olhos é água, mas num estado que lhe permite elevar-se nos ares, confundir-se com a nuvem, em vez de se conservar pesada sobre um suporte qualquer. Nas encarnações que se sucedem às vossas, o corpo perde, pouco a pouco, a densidade e se torna cada vez mais aeriforme. Deixa de ter os pés chumbados ao solo e se mantém em equilíbrio, qualquer que seja a sua posição. Cerca as regiões que esses diversos planetas ocupam, uma atmosfera adequada às necessidades da natureza. E assim, como a água do mar sustenta mais facilmente que outra o corpo que se lhe confia, do mesmo modo o ar dessas regiões tem um peso superior ao dos corpos dos mortais que as habitam. Agora já vos podemos dizer: a queda de Maria foi muito leve, mesmo tendo-se em vista a elevação que, sem falir, ela havia alcançado. Tão leve que não seríeis capazes de vislumbrar, no ato que a determinou, qualquer indício de falta, ainda que levíssima. A Virgem encarnou num desses mundos benditos, porque tanto ansiais. Para vós, tal encarnação seria invejável recompensa, que tudo deveis fazer por conquistar. Mas, para a Virgem, foi uma punição, pois a privou de um estado bem mais belo. Sirvamo-nos ainda de uma comparação humana. Um homem que viveu na miséria mais abjeta recebe, certo dia, uma herança. Passa a ter uma renda que lhe proporciona existência venturosa. Sem dúvida, isso é para ele o cúmulo da felicidade.
mas outro, ao contrário, que se embalou em berço de ouro, que teve satisfeitos todos os seus caprichos, vê de súbito desmoronar-se o alto pedestal em que julgava manter-se sempre e comprometer sua fortuna. Não é uma desgraça para ele? Mas é impossível, repetimos, qualquer comparação entre coisas terrestres e coisas celestes. Atentai, pois, no sentido, não na letra da comparação. Maria, purificada por essa encarnação, retomou sem mais deslizes o caminho simples e reto do progresso, e ainda o trilha, pois não chegou ao cimo, isto é, à perfeição sideral. Embora não se ache ainda na categoria dos espíritos puros, suas atuais encarnações, empregamos o termo para que possais compreender o seu estado perispirítico. Tão acima se acham das vossas inteligências, que não podeis fazer ideia do que seja. José, cuja falta foi mais grave, teve a princípio muitas encarnações na terra, mas, quando encarnou para auxiliar Jesus na sua missão terrena, já se havia purificado, mediante sucessivas encarnações em mundos mais adiantados. Grande é, presentemente, a sua elevação. É um espírito superior, porém menos elevado que o da Virgem Maria em ciência universal. Ambos, José e Maria, são muito inferiores a Jesus.